Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Confesso que Aleluia. eu estava realmente com saudade do pessoal aqui. Glória a Deus. Mas não estava atarefado fazendo uma obra em casa. Misericórdia. Obra presta não, irmão. Obra dá trabalho, é gasto. E hoje já tive que aparecer uns abençoados lá em casa. Graças a Deus o Senhor enviou pra gente encher lá uma escada lá com concreto. E eu tive que estar subindo e descendo carregando areia. Uma escadaria abençoada. Eu digo, meu Deus do céu, mas tá bom, mas graças a Deus foi vitória. A gente conseguimos e acabou antes do período previsto de que vai dar pra gente. Damos glória lá no Olavo Bilac. E graças a Deus, amado, estamos aqui. Eu me sinto honrado. Sabemos, amado, que é uma responsabilidade muito grande a gente ministrar a palavra, porque a gente não está ministrando para qualquer povo. É povo de Deus, a igreja é de Cristo, Ele é dono. E tem muita gente achando que é dono do rebanho, mas quando Ele pedir conta, aí é que eu quero ver aonde é que o negócio aperta. Amado, sem delonga, abra a sua Bíblia no livro das Revelações, que é conhecido como Apocalipse. Glória. No capítulo de número 3. Aleluia. Amados irmãos, Apocalipse é um livro a qual a revelação aconteceu através do nosso amado irmão, o evangelista João, a qual, amado, esse apóstolo, por causa da obra do Senhor, ele foi lançado na ilha de Pátimo. E a ilha de Pátimo, amado, ela era uma prisão e não tinha como fugir de lá. Mas o Senhor, por graça e promessa a João, usou um homem para tirar ele de lá, mas antes disso ele recebeu a revelação. Segundo a história nos relata que ele foi lançado numa caldeira de azeite fervente, mas por dádiva de Deus ele saiu ileso. Amado, para essa Bíblia chegar até as nossas mãos, muitos homens e mulheres de Deus perderam suas vidas, ainda que muitos não dão valor porque estão fazendo da obra do Senhor mercado. Mas o negócio vai ficar estreito. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14, está escrito assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Aos que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Poderia sentar, amados irmãos. Amados irmãos, o livro de Apocalipse, ele quase não é pregado, quase não é falado nas igrejas, porque o livro de Apocalipse, ele tem muitas, amados irmãos, simbologia, tipologia, e muitas das vezes as pessoas se atêm a não falar desse livro. Alguns não pregam Apocalipse por medo, alguns, amados, não pregam porque eles estão inseridos em Apocalipse e eles procuram ficar de largo. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: por mais que os homens estejam alargando o caminho, mas a porta não passou por reforma, ela continua estreita. Meu Deus. E, amados irmãos, tem muita gente achando que Jesus é um boneco que você pode brincar a hora que quer e depois colocar ele num canto e buscar. Não, tenha muito cuidado. E eu costumo dizer, cuidado com a graça, para você não cair em desgraça. Porque, amado, a graça não nos dá o direito de nós fazermos tudo aquilo que nós achamos que podemos. Primeiro, amado, nós fomos comprados. Existia, amado, algo lá em Israel por nome de agora. O que era agora? O agora era um mercado livre, a qual uma pessoa, quando queria comprar um escravo, ele chegava e comprava um escravo e levava para sua casa. Porém, a lei o dizia que depois que ele comprasse, não poderia vender ele para outro senhor. A Jesus foi lá no agora do pecado e comprou a mim e a você. Meu Deus. Eu quero lhe dizer, amado, que você não se manda não, tá? Eita, Quem manda na sua vida é Ele. Eita, glória a Não Deus. adianta você achar que é dono de si mesmo, que pode fazer tudo que você quer, porque não pode. Ai, Jesus. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12: tudo para mim é lícito, mas nem tudo me convém. Amados irmãos, a igreja de Laodiceia, ela no ano 60 depois de Cristo, quando fala depois de Cristo, foi depois da sua ressurreição. Ela foi destruída por um terremoto. E por ela ser destruída por um terremoto, eles construíram, ou seja, reconstruíram a cidade, sem auxílio do governo romano, porque eles tinham criações de ovelha, e a ovelha preta, eles faziam um casaco de pele para vender. E isso dava um lucro muito grande. Você vê que casaco de pele, aqueles casacos de pelo, só quem usa mais é quem tem condições financeiras muito boas. E eles, amado, eram uma cidade bancária. Por ser uma cidade bancária, uma cidade rica. Eles tinham fábrica de colírio, mas também eles tinham uma escola que ensinava a medicina. E o colírio, amado, da época a qual eles faziam era um colírio muito eficaz, quando se usava ele para que as pessoas que tivessem com problema de vista, eles, quando usavam o colírio, eles eram sarados daquela situação. Hoje nós vamos até um oftalmologista e eles passam alguns colírios, passaram para mim, misericórdia. Quando eu botava no olho eu ficava cego porque queimava muito. E segundo a gente procura nas farmácias, um colírio bom é o colírio Moura, né? Chama Moura Brandão, é o colírio que é muito comercializado ele. E, amados irmãos, eles eram riquíssimos, eles tinham ouro, eles tinham tudo para ter uma eficácia muito boa. Só que tinha um problema muito grande dentro da cidade de Laodiceia, porque não tinha água potável. E eles resolveram cavar um aqueduto para que das montanhas eles viessem trazendo a água, e as águas das montanhas eram as águas muito quentes, e eram as águas termais, ou seja, eram as águas que você poderia tomar um banho, e ela servia como cura para algumas situações de doença. Só que quando ela chegava dentro da cidade, por causa da distância, ela já chegava morna.
E isso causava aos moradores de Laodiceia ânsia de vômito, ou até mesmo vomitavam. Por quê? Se você mornar uma água, faça um teste. Morna um pouco de água e toma. E vê se ela vai passar muito tempo dentro do seu organismo. O seu organismo vai rejeitar. E você vai passar mal e vai chegar a vomitar. Então o Senhor, ele vai tratar com essa igreja com os instrumentos que ela tinha. Porque o Senhor muitas das vezes ele usa os instrumentos que nós fazemos para nos corrigir. E quando Laodiceia ela foi reconstruída, e Antíoco II ele colocou esse nome de Laodiceia por causa da esposa dela, de Laodice. Então, em homenagem à sua esposa, ele colocou o nome de Laodiceia, que quer dizer, ela traduzido para a nossa língua, em algumas traduções vai dizer direito do povo ou julgamento do povo. Ou seja, o povo tinha mais direito do que a palavra do Senhor. Ou seja, hoje, se você observar em algumas igrejas, já não se prega mais contra o pecado. Já não se prega muitas coisas porque os homens que começaram bem hoje estão corrompidos. Se você observar na mídia, homens que em outrora pregavam um evangelho genuíno, hoje pregam um evangelho de massageamento de ego e até mesmo de autoajuda. E eu quero dizer uma coisa para a igreja: pecado é pecado, para Deus o erro é erro e falha é falha. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Mas o que fez com que Laodiceia ela viesse até cair espiritualmente foi a soberba. Porque, amado, tem pessoas que quando ela está mal vestida, ela é uma pessoa. Mas quando ela põe uma veste, ela se olha e acha, muitas das vezes, que é melhor do que o seu próximo. O orgulho bate dentro. E o degrau de Deus, eu acho lindo do degrau de Deus. Porque o degrau de Deus não é para cima. O degrau de Jesus é para baixo. Quanto mais eu desço, mas o Senhor me põe de pé. Mas quanto mais eu me orgulho, que eu fico, Ele me humilha. A Bíblia diz: aquele que se exalta, Deus humilha. Mas aquele que é humilhado, Deus exalta. A Bíblia diz que Ele foi lá no lamaçal, tirou o nosso pé e colocou numa rocha firme. É o que está escrito lá nos Salmos. A Bíblia vem dizer que Ele tirou-nos de um charco de lodo horrível. Ou seja, amado, o pecado a qual nós cometíamos já estava chegando à narina de Deus e Ele já não estava. Irmão, o negócio é tão interessante, meu pastor, que o Senhor poderia ter colocado o Espírito dele em qualquer lugar. Mas observe que depois de ele ter formado o homem, ele soprou nas narinas. E observe que a narina, ela, quando tem algo que está estragado, ela sente logo. Você não consegue ficar em casa, pô, tem alguma coisa que não está batendo aqui, não está bem. Então, quando o pecado chega nas narinas de Deus, ele começa a chegar e aquilo ali vai causando ânsia para o Senhor. E o Senhor chega para a igreja de Laodiceia e bate na porta. E quem bate, meu pastor, não está do lado de dentro, está do lado de fora. Agora eu pergunto, se Jesus estava do lado de fora, quem é que estava regendo lá dentro? Aleluia! Glória a Deus! Deus. Alguém estava regendo. E não era ele. Como é que ele é dono da igreja e o dono estava fora? Alguma coisa estava acontecendo de estar errado. E não se assuste não, porque em pleno século 21, tem igreja que Jesus não está lá mais não. Tem muita gente enganada por causa do adorno. E não esqueça que a Bíblia diz que ele largou o seu trono de glória. Ele se despiu de toda a sua glória e veio para andar na terra. E interessante que os reis, quando entravam dentro de uma cidade, ele entrava montado num cavalo branco.
Jesus entrou montado num jumento. Porque o jumento, amado, ainda além de ser animal de descarga, era humilde e pobre. Quem tinha um jumento, misericórdia. E Jesus entrou, e detalhe, quando ele entrou no jumentinho, nunca tinha sido montado nem trazido nada, ele entrou. E o interessante, amado, que o jumentinho, depois que Jesus usou ele, e que ele voltou para casa, e ele alegre disse: mamãe, que coisa linda! Eu vi o povo estirando as vestes, jogando ramos no chão. Aí a mãe dele disse: eu vou voltar lá para percorrer o mesmo caminho que eu fiz. E a mãe dele falou, disse: filho, não vá, porque você vai se decepcionar. E o jumentinho então, não acreditando, foi. Não houve um aplauso, não houve um assovio, não houve nada. E ele veio triste e angustiado, e olhou para a mãe dele e disse: mãe, ninguém me viu. Aí ela chegou e disse: só te viram porque ele estava sobre você. E se você hoje é alguma coisa, é porque ele está na sua vida. Porque não é o dinheiro, não é a fama. Amados irmãos, interessante que as pessoas querem ser estrela. E quem estudou, amado, no secular, sabe que a estrela é conhecida como um satélite natural da Terra. E interessante que ela não recebe, ela não tem luz própria. Ela recebe luz do sol. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Então se você brilha, é porque o sol da justiça está sobre você. E para a igreja de Laodiceia, porque ela estava arrogante, soberba, achando que ela, porque tinha um templo faraônico, por ela estar adornada com ouro, por eles ter uma cidade bancária, por eles ter uma indústria e por eles ter uma escola de medicina e por produzir colírio. Aí Jesus olha para eles e diz assim, ó: não sabe que tu és cego, miserável, pobre e nu? Glória a Deus. Era a maneira que ele estava espiritualmente diante de Jesus Cristo. Ou seja, meu pastor, ele estava com um glaucoma espiritual. E o glaucoma, quando dá na vista, se não operar, a pessoa fica cego. E ele estava com essa cegueira, essa glaucoma que estava nos olhos da igreja de Laodiceia, não conseguia enxergar que a soberba dela tinha colocado ela no chão e que Jesus já não estava mais, porque a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo. Aleluia. Porque se ele largou seu trono de glória, pastora, para andar na terra e morrer por mim, uma certa vez me convidaram para me levar uma palavra, e eu falei para eles, disse: rapaz, fala para o pessoal lá que eu não sou pregador não, eu sei falar de Jesus. Mas ele falou, disse: mas a igrejinha lá é humilde, está desembolsada, está assim, está em construção. Aí eu perguntei para ele: Jesus está lá? Porque, amado, eu tenho que saber se meu mestre está. Aleluia. É. Não quero saber se ela tem a mente uma lona, se é ali ao ar livre. Mas eu quero saber se ele está lá. Aleluia. Porque ele falou, disse: aonde houver 2 ou 3, estarei. Agora, quem sou eu para não estar onde meu mestre está? Que negócio é esse, meu amado? Aleluia. Que negócio é esse de eu só vou se pagar X? Eita. Meu amado, cuidado com os mercenários do evangelho. Aleluia. Tem muita gente achando que vai para o céu e não vai. Sabe por quê, pastor? Porque lá não é conluve para entrar lixo. Porque a Bíblia diz que lá não entra nada que contamina o santuário. O negócio funciona desse jeito, irmão. Lá não entra desse jeito, não. A Bíblia diz que lá só entra lavado e remido. Aleluia. Ou seja, aquele que diz: Senhor, sou necessitado de ti.
E ele disse, mas sem mim nada poderei fazer. Tem muita gente achando que pode muita coisa. Amado, não precisa Deus nem matar, apenas somente permitir que o mosquito dá dengue e quando ele dá uma picada, o camarada já vai pro hospital, já tá com dor, já fica morrendo. Não precisa muita coisa não, mas o camarada tá lá achando porque tá com seu gravatão, o seu terno de linho importado e não quer me dizer nada. Aleluia. Aleluia. Deus. Glórias. A maior raiva dos fariseus porque Jesus não andava no meio deles, só andava no meio da ralé. Só andava no meio daqueles que era desprezado pela sociedade. Aleluia. Todo mundo rico, materialmente falando, mas espiritualmente pobre. Rico para o homem, mas pobre para com Deus. E Laodiceia estava desse jeito. Aí o Senhor chegou para ele e falou assim, aconselho que de mim tu compres colírio. Porque a Bíblia diz, amado, que ele tem 7 olhos como chama de fogo. Não é que Jesus é um animal, dá 7 olhos. Quando fala de 7 olhos, está falando da perfeição dele. Que ele é onisciente, onipresente, onipotente, nada foge. Meu Deus. Você quer entender um pouco de Deus, é só tu ler o Salmo 139. Porque o salmista Davi vai dizer, para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu fizer a minha casa no Seol, a minha cama, Seol ou Sheol, quer dizer, amado, sepultura ou inferno. Aí ele disse, se eu fizer na profundeza do mar, tu ali está. Ainda que eu estivesse lá em cima nas alturas, não tem como fugir dele. Meu Deus. Amado, interessante que Jesus ele não olha o exterior. Tem muita gente achando que a mudança, amado,